Salve, salve, meu povo brasileiro! Hoje foi dia de final? Foi dia de final. Teve final do Campeonato Amador que nós estávamos lá, menino Kelvin. Mas, acima de tudo, vem com a gente que vamos falar nesse Hora de Toledo que está começando agorinha sobre tudo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Vem com a gente para ficar super bem informado de tudo, absolutamente tudo que rolou do esporte da nossa Toledo. Né, menino Calvin? É isso aí, a gente chega para mais uma edição do Hora de Toledo e final do Amador, teve final da Taça Mauro Maior, que vamos falar um pouquinho das novidades também do Esporte Futuro, final da Liga Nacional, teve final da Chave Ouro no meio de semana também, então tem muito conteúdo para vocês no programa de hoje. E já lembrando para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar para o coleguinha, porque ajuda demais a gente a seguir trazendo esse conteúdo aí para vocês. E exatamente, menino Kevin, já coloquei aqui embaixo da tela. Se inscreva no canal, deixa o like, entre no nosso grupo do WhatsApp, que sempre tem muita informação e todo dia sai a nossa agenda de jogos. Se você quer saber literalmente qual é a hora do jogo e onde vai passar o jogo que você está interessado, aquele joguinho europeu, joguinho, assistir uma NBA, até um UFC, dependendo, então cola aqui que a gente sempre informa vocês. E Kelvito, sem demora, São Paulo Socedema é campeão do Campeonato Amador. Antes, já vamos rodar a nossa super matéria, né, menino Kelvin? Lá no campo do Jardim Gisela, e depois a gente volta para comentar um pouquinho como foi esse jogo. Tropa do Hora do Jogo, estamos na final do Campeonato Amador, né, menino Kelvin? É isso aí, falamos diretamente do Jardim Gisela, do campo aqui do Jardim Gisela, para a grande final do Campeonato Amador de 2024. Atual campeão Vilipiranga tentando o bicampeonato contra o São Paulo Socedema. É a atmosfera e a tensão dessa grande final. Vamos embora para a nossa cobertura, que no finalzinho a gente faz aquela análise que a gente passa a régua nessa super final. Vasco, como é que você me explica? 10 minutos de jogo, já saiu 2 gols. Tá 1-1. Frenético, simplesmente frenético. E mais lance de perigo agora. Não foi. Mas 10 minutos frenéticos, o São Paulo abriu o placar ali com mais ou menos 2 minutos. Vilipiranga teve 3 chances claríssimas e acabou de empatar aos 10 minutos. Que jogaço! Meu irmão, temos um jogo! É jogo de Libertadores, amigos. Menino Kelvin, abrimos pênaltis. Exatamente, jogaço. Primeiro tempo frenético, segundo tempo um pouco mais pegado, 1-1, e agora vai ser nos pênaltis a decisão do título do Amador 2024. A gente achou que ia ter emoção, mas nos pênaltis ainda haja coração para as duas torcidas, né, meu jovem? Vamos embora. Menino Kelvin, acabou nossa cobertura do Campeonato Amador. A Socedema que vai levar este belíssimo troféu, maior que eu, inclusive, para casa. Exato, o menor troféu é maior do que o Pedro. Sacanagem. A Socedema demais. São Paulo Socedema é campeão amador 2024. Uma final incrível, segurou uma boa pressão durante todo o jogo e nos pênaltis brilhou a figura do goleiro Thiago,
São Paulo Socedema, campeã do Campeonato Amador 2024. É isso, galera. Muito obrigado por acompanharem o nosso canal e volta pro estúdio, né, menino Kelvin? Isso aí, voltamos. É isso, menino Kelvin. Ó, vamos recapitular tudo o que aconteceu só num vídeo. Fomos agredidos por um guarda-sol. E agora que eu vi de onde veio o guarda-chuva, eu achei que ele tinha vindo de trás, ele veio da frente. Ele veio da frente. A gente foi agredido por um guarda-sol, foi zoada da minha altura. E realmente, meu... Foi demais. Então, vou colocar aqui na tela um pouquinho dos lances para a gente acompanhar, enquanto a gente debate um pouquinho de como foi esse jogo, né, menino Kelvin? Mas um jogo que teve tudo que a gente pode esperar de uma grande final, né? Exatamente, um baita de um jogaço. Teve ali o problema da final, que era para ser domingo passado, acabou por conta da chuva sendo adiada para esse domingo. Era para ser no estádio, mas por conta do vestibular lá do Unioeste, passou para o Jardim Gisela. Mesmo assim, excelente público acompanhando a grande final. Muita gente lá das comunidades de 10 de maio em São Paulo, muita gente de Vila Ipiranga, muita gente de todos os lados, os cantos da cidade, para acompanhar o espetáculo, esse grande jogo. E dentro de campo foi um baita jogo, principalmente os 10 primeiros minutos, como a gente citou ali no nosso material ali do jogo. Cara, que 10 minutos. Até quando a gente foi olhar o tempo lá na hora do jogo, eu pensava que tinham se passado 20 minutos. Mas não, 10 minutos. Em 10 minutos, o Eduardo, logo aos 3, já havia feito 1-0 pro São Paulo Socedema. Logo depois, o Vila Ipiranga teve 3 chances claríssimas, com o goleiro Thiago do São Paulo Socedema operando milagres, e o Maurício Bonissoni, aos 10, empatou o jogo. Cara, foram 10 minutos, assim, sensacionais, aquela intensidade de Premier League, de futebol europeu, porque foi um início frenético, foi um início pegado ali com as duas equipes dividindo cada bola com muita força, com muita intensidade, algumas faltas duras. Depois o jogo foi perdendo um pouco desse ritmo, porque as equipes não conseguiram manter essa mesma intensidade, até porque era impossível. Começou num ritmo realmente muito, muito elevado. Depois disso, o São Paulo teve ali uns 10 minutos onde conseguiu segurar um pouco melhor a equipe do Vila Ipiranga. Teve uma boa chegada com o Martinez, que o goleiro Chimia fez uma defesaça no alto com a mão trocada. Mas depois dos 20 minutos, o Vila Ipiranga voltou a ter um domínio maior, não conseguiu criar tanto quanto no início do jogo, mas conseguiu controlar melhor e ter algumas boas oportunidades em determinados momentos. No segundo tempo, acabou sendo um jogo um pouco mais truncado, um jogo mais pegado em muitos momentos, mas cada vez mais o São Paulo Socedema se fechava para tentar explorar os contra-ataques ou para levar a decisão para os pênaltis, e o Vila Ipiranga tentando agredir um pouco mais, tentando ficar com a bola no campo de ataque para buscar esse gol. Novamente, principalmente da metade do segundo tempo para a reta final, voltou a criar boas oportunidades e novamente parou ali na falta de pontaria, teve uma bola na trave e teve mais defesas importantes do goleiro Thiago, que foi o nome dessa decisão. E ali nos acréscimos ele faz uma defesaça ali a queima-roupa, e daí a bola volta agora não lembro se foi o Peterman, ele não consegue finalizar bem, acaba chutando por cima. Então o Thiago foi o grande nome do São Paulo Socedema, fez ali no mínimo 3, 4 milagres durante o jogo que evitaram uma vitória do Vila Ipiranga, levando a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis brilhou a estrela do Thiago novamente. Ele pegou o primeiro pênalti e abriu o caminho ali para o São Paulo Socedema conquistar esse título. O Vila Ipiranga acabou errando 2 pênaltis. O São Paulo Socedema acertou 100% das suas cobranças, acertou seus 4 pênaltis e conquistou esse grande título, o título do Campeonato Amador, evitando um bicampeonato da Vila Ipiranga. Exato. Foi um jogo que a gente até acompanhando ali bem de pertinho,
conseguiu ver o equilíbrio da partida. Você vê pelos períodos, como você bem citou. Os primeiros 10 minutos, intensidade total. Até ali a equipe do Linha São Paulo, a gente imaginava que fosse ter, de fato, essa postura mais reativa como teve, mas sendo bem agressiva. Depois que dá os 10 minutos ali, o gol de empate, é um jogo muito recuado, um jogo muito de contra-ataque. E foi um contra-ataque muito, muito certeiro. E acabou dando o resultado. A partida vai para os pênaltis e acaba com um jogo espetacular do Thiago. E esse ponto aí que você citou da torcida, cara, você vê a banda fazendo uma situação até especial. Até a gente brincou quando estava ali, pela semelhança dos uniformes, um time branco e vermelho e o outro azul e amarelo é o Boca River. A gente até brincou, mas foi essa atmosfera, não só de ser um jogo truncado, foi um jogo muito bonito de se ver. E vou ser bem sincero, a minha expectativa para essa final não era tão alta quanto acabou sendo. Foi um jogo espetacular de se ver. Quem foi lá no campo do Jardim José viu um grande jogo. E acho que acabou sendo premiada não só a temporada, mas o talento do Thiago, que fez, acho que pelas minhas contas, no mínimo 4 intervenções difíceis ao longo do jogo e ainda cata um pênalti ali com maestria. Parabéns à equipe do Sociedade e parabéns também ao Vila Ipiranga, que foi campeão do ano passado, esse ano bateu na trave, mas bateu na trave jogando muita bola. Então, um nível muito alto e, sendo bem sincero, vai ser difícil desbancar essa dupla aí a partir dos próximos 2, 3 anos. O Vila Ipiranga já é a segunda final consecutiva. E se continuar com esse nível de futebol, vai jogar outras finais. E o São Paulo também. Nesse sentido, o Vila Ipiranga montou um baita elenco, porque voltou a disputar o Campeonato Amador na temporada passada, montou um super elenco e conseguiu o título inédito para a comunidade de Vila Ipiranga. A comunidade abraçou esse novo projeto e deu muito certo. Esse ano a equipe se reforçou ainda mais. Para mim, jogou até melhor do que na temporada passada. Conseguiu, ao longo da competição, jogar um futebol mais vistoso. Na final, acho que essa final, o Vila Ipiranga jogou mais do que na anterior. Mas para mim, São Paulo Sociedade era um time superior ao Peñarol de Novo Sobradinho, que foi finalista na temporada passada. E se manter o projeto, manter o elenco que tem, a tendência de seguir brigando pelo título pelos próximos anos. E o São Paulo Sociedade da mesma forma, tem uma base da garotada lá de Linha São Paulo que está junta já há muito tempo, que já havia conquistado um título pelo Linha São Paulo, alguns jogadores que já atuaram juntos pela Sociedade, que também conquistaram um título lá em 2018, então uma base muito boa, muito forte, também um time com muita qualidade. Então, se as duas equipes mantiverem o projeto, mantiverem boa parte desses elencos, entram como favoritas já para o próximo ano, para o Campeonato Amador e para os próximos anos, caso mantenham mesmo esse projeto sólido como está. Exatamente. E se o ano passado foi da equipe que tinha mais o ataque, esse ano a defesa prevaleceu. A equipe mais que soube se defender melhor acabou saindo com o título. Então a gente vê uma competição que ela não é, vamos dizer, manjada. Tem competição que, se você jogar retrancado, você acaba avançando. Tem competições que demandam muito mais um número de gols mais elevado, mas a gente teve uma das melhores defesas contra um dos melhores ataques. E acabou que, nesse momento, o ataque tentou, teve várias chances, mas a defesa prevaleceu. Né? Então, a gente vê uma competição que ela é imprevisível.
até pelos palpites que a gente ouvia no começo do jogo, falava assim, vai dar linha São Paulo, vai dar Vila Ipiranga. A gente achava, vai ser equilibrado, vai ser pauleira. Então, era uma final que não tinha uma linha tão clara. E por isso que foi tão legal da gente poder assistir, né? A gente agradece ao pessoal da Liga por ter chamado a gente, também por aquele troféuzinho aí que tá ali atrás, que agradeceram também a nossa cobertura ao longo dessa temporada. Foi um prazer a gente estar acompanhando, sempre divulgando essa competição que é muito legal de se ver e é muito legal da gente acompanhar. Talvez a galera que não é daqui de Toledo, que agora tá vendo o vlog, consegue sentir um pouquinho do que é a atmosfera e ficar com vontade de ver também, né? Exato, acho que parabenizar primeiro as equipes participantes, porque a gente até comentava no off que não é fácil organizar uma equipe, montar um time, toda uma estrutura para você disputar a competição. Você tem que ir atrás dos jogadores, atrás de fardamento, de material, de bola, de rede, a organização do campo, pintar as linhas, organização ali de Copa e tudo mais. Então, é muito complicado, demanda muita gente ali das comunidades para estar organizando, estruturando uma equipe no Campeonato Amador de Toledo. É caro também. É amador, não gasta nada, gasta sim, tem vários gastos. Você tem que ir atrás de patrocínio também, então é muito complexo. Então, parabéns aí às 12 equipes que participaram esse ano por toda a organização. A Liga de Futebol de Toledo também, como você citou, um trabalho muito bem feito nessa temporada e organizou um grande campeonato e acho que abrilhantou aí a comunidade de Toledo com um excelente campeonato, deu para a gente aí acompanhar nos finais de semana excelentes jogos e essa final foi a cereja do bolo porque foi um jogaço, foi realmente uma partidaça e terminou com chave de ouro. E só um detalhe curioso que às vezes existem males que vêm para bem. O jogo era para ter sido no estádio, lá no 14 de dezembro. Mas, como você já bem falou, pelo vestibular da Unioeste acabou não sendo, né? Para quem não sabe, a Unioeste é ali do lado do estádio, então dá para ouvir muito o barulho do estádio na Unioeste e o som que vem da Unioeste no estádio. É muito próximo. Aí foi para o estádio muito mais acanhado, com todo mundo na lateral. Cara, foi até melhor. Não sei, foi Libertadores, né, velho? Foi muito legal. Foi assim, eu acho que no estádio, o estádio é muito maior, é muito mais, tem uma estrutura maior, tanto para a imprensa, para os jogadores, para a torcida, para a organização, para todo mundo. Acho que seria muito mais tranquilo, ter mais espaço para estacionamento, tudo mais. Inclusive a liga poderia até cobrar ingresso, como era a ideia inicial, mas eu acho que fica mais raiz, fica ali mais. Acho que dá o sentido do que é a competição, o sentido mais de pertencimento das comunidades, de quem acompanhou a competição com o clube do seu bairro, do seu distrito desde o início. Acho que dá um tom mais do que é a competição ali, essa final em um campo na cidade. E a final do Amador é disputada em jogo único no estádio já desde 2005, se eu não estou enganado. Então já faz muito tempo que a gente não tinha essa experiência de uma final fora do estádio, e eu acho que foi muito bem sucedida, foi muito gostoso viver essa final em um bairro. Exato, e até você vê que mudou totalmente a dinâmica da rua, porque a rua ali no Jardim Gisela não é a casa de nenhuma das duas equipes, né? Mas você percebe, no local que a gente estava ali, que é mais a parte frontal da câmera, mas a parte, na verdade, traseira da câmera, estava ali com o pessoal da imprensa, o pessoal das duas equipes, mas algo bem misturado. No lado esquerdo da câmera, a torcida da Sucedema, do lado direito da câmera, Vila Ipiranga, no meio, ali dividido.
mais para um lado de um, mais para o lado de outro. Então, quando a bola ia para um lado, a torcida já começava a gritar. Se ia para o lado, a torcida começava a gritar de novo. Então, foi muito massa o quanto que a torcida agregou na atmosfera, essa proximidade. Igual eu falei, é um sentimento meio Libertadores, aquele jogo tenso, com proximidade ali, muito legal. Parabéns e que venha a competição do ano que vem, né, menino Calvin? Exato, parabéns a São Paulo CCD, um grande campeão. Parabéns também ao Vila Ipiranga pela excelente competição que fez, pelo excelente nível técnico que demonstrou ao longo de toda essa competição. Exatamente. Mudando, mas nem tanto, vamos de finais da Taça Mauro Maiorque, né, menino Kelvin? Também temos os campeões do torneio mais democrático, a Copa do Brasil de Toledo. O que joga Exato. todo mundo. Exato, mais de 100 equipes, contando as categorias, categoria livre, categoria veterano e categoria feminina. A gente teve as decisões neste sábado lá no Estádio Municipal, 14 de dezembro. Primeiro começamos com a final do livre chave prata, a equipe do Sol Lavanderia ficou com o título, derrotando a equipe do Vikings na decisão. O segundo jogo da tarde foi a final da categoria feminina, onde a equipe da ABB Bozal Auto Center se sagrou campeão ao derrotar a equipe do FUT das quartas. Venceu pelo segundo ano consecutivo, a ABB conquistou aí o bicampeonato na categoria feminina. Depois a gente teve os dois principais confrontos da tarde, os dois jogos mais esperados, mais aguardados, né, dessa decisão da Taça Mauro Maiorque. Primeira final do veterano entre a Verde Solar o Megasat e o CWA o Anzolin. E a Verde Solar o Megasat, interessante porque era a quinta final consecutiva no veterano da Taça Mauro Maiorque. E vinha de 4 títulos consecutivos. Vinha invicta nesses últimos 5 anos, vinha invicta aí na Taça Mauro Maiorque. Ontem foi o dia em que ela perdeu essa invencibilidade, não conseguiu fazer o seu melhor jogo, não teve uma atuação tão boa quanto teve em outros momentos, quanto teve em outras temporadas e teve também ao longo desse ano. Encarou uma equipe muito forte, que era a equipe do CWI, que no segundo tempo conseguiu fazer os gols da vitória, um 2-0, com gols do Pan e do Jeff Zene. O gol do Zene já na reta final, num contra-ataque. Então, CWA fez um grande jogo, montou um elenco muito forte para essa temporada. Já tinha montado um elenco muito bom para a temporada passada, acabou perdendo na semifinal, acabou ficando em terceiro lugar. Esse ano montou um elenco ainda mais forte, conseguiu a vaga para a final e desbancou a equipe da Verts, que era a equipe dominante aí da categoria veterano. Como eu citei, vinha de um tetracampeonato, vinha invicta nessas 4 temporadas, e a equipe do CWA conseguiu esse título jogando realmente um futebol muito bom, um futebol assim, de muita qualidade, e conquista esse título, quebrando aí a hegemonia da Verts. Exato. E só um detalhe. É exatamente aquilo que a gente espera. A gente tava pensando assim, se os caras ganhar pela 5ª vez seguida, aí você fala, aí do nada a gente esperando, vai ganhar a 5ª vez, né? Jogar o 4. Aí do nada dá uma quebrada, cara. É muito, muito louco isso. Exato. E só que em contrapartida, a Verts foi campeã da categoria livre. Segundo ano aí seguido que a equipe monta um time na categoria livre. Na temporada passada chegou na final, acabou perdendo um jogo emocionante pro Skol Guide. Esse ano chegou na final contra a equipe da Ótica Gouveia em Getol. A Ótica Gouveia que já havia sido campeã lá em 2019. Fez uma excelente campanha nessa temporada e chegou a mais uma final. Então, a gente teria uma final ali muito, muito disputada, com 2 equipes de muita qualidade, e assim foi. E a Ótica Gouveia conseguiu fazer um primeiro tempo superior, conseguiu ser melhor na primeira etapa. A equipe da Verts não conseguiu jogar tão bem no primeiro tempo. E a Ótica Gouveia abriu 2-0 no primeiro tempo. Foi para o intervalo vencendo o jogo por 2-0. Da forma que o jogo estava ali no primeiro tempo,
parecia que o título estava encaminhado para a Ótica Gouveia, porque a equipe da Vertis não conseguiu se encontrar no primeiro tempo, mas isso mudou radicalmente na segunda etapa. A equipe da Vertis melhorou muito, foi para cima e buscou empate, chegou ao empate na reta final com o Oscarzinho, e no final ali acabou tendo boas chances para os dois lados. A disputa foi para os pênaltis, e nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro da Vertis, defendeu 2 cobranças, do Matheus e do Christian, e garantiu esse título para a Vertis. Se o título não veio mais uma conquista no veterano, veio a conquista inédita na categoria livre, uma equipe que fez uma campanha excepcional e se sagrou campeã aí da Taça Mauro Maiorque. Cara, é incrível você ver a quantidade de gente jogando, né, cara? Vamos fazer a conta aqui. No time, no livre são mais 100 times. Soma ali mais as outras categorias, estamos falando de 130 grupos de pessoas jogando futebol. Então, é bacana ver todo esse engajamento e com as finais emocionantes, porque, é que sabe, quando é o time da gente, a gente não gosta, definitivamente. Mas quando a gente tá lá como espectador, a final, quando ela vai pros pênaltis, ela ganha um temperinho a mais, né, cara? É uma emoção, todo mundo gosta, né? Claro, se você não estiver participando do seu time, mas... Exato. Cara, no amador já foi muito legal. Aí eu falei, pô, Taça Mauro Maiorque também tendo os pênaltis ali, tendo uma quebrada de banca, que a gente esperava um 5º título e acaba perdendo. Então, se construíram baita histórias, uma baita história dentro dessa competição, e cada equipe conseguiu sua história, seja aquela equipe que, vamos dizer assim, era vista como zebra e foi campeã, ou a equipe que ganhou 4 vezes e perdeu agora. Fala, não, agora a gente tem que voltar mais forte para o ano que vem para voltar a ser o campeão. Então, é uma competição que não só ela faz o hoje, mas ela também deixa semente para o futuro, para que a gente continue tendo uma competição fortalecida e com cada vez mais equipes jogando, mais equipes participando, porque esse é o legal do esporte, né? A gente encontrar, a gente tá lá participando, a gente percebe pelo ambiente que a gente tava ali na final do Amador, a gente dando risada, a gente brincando, a gente acompanhando o jogo, vendo as 2 torcidas. Então, essa atmosfera é muito legal. Só não prometemos para vocês ter o Hora do Jogo Futebol Clube, que aí é um pouquinho aí demais. É mais complicado. Pela própria qualidade técnica dos apresentadores. Aí complica um pouco mais. A questão física tá atrapalhando um pouquinho nesse sentido. Primeiro a gente tem que focar no shape para depois a gente... Exato. Primeiro vamos melhorar essa questão física aí. Exato. Mas mudando da bola mais leve para a bola pesada, que é o Vitor, é penta, como diria Galvão Bueno. O Jaraguá conseguiu mais uma conquista da LNF e dessa vez não tinha o Falcão, velho. Exato, a primeira delas sem o Falcão, mas ainda com o Leco, que foi campeão lá em 2010 com o Falcão, foi campeão ali naquele período com o Falcão, e hoje ele já com seus 40 anos ganhou mais um título, com o Thiago, que foi o goleiro titular lá em 2010, na última conquista daquele time do Falcão. Hoje era o goleiro reserva, já também com seus 40 anos. Que jogaço também na LNF. Baita jogo, um 2-2 no tempo normal, 1-1 na prorrogação, pênaltis também. Que maluquice também na LNF. E, cara, baita jogo. O Jaraguá entrou como favorito para essa decisão. A gente esperava um jogo difícil, mas talvez não esperasse que o Praia conseguisse levar até os pênaltis. E levou jogando muito bem. Então, deu mais dificuldade ainda do que era esperado para o Jaraguá, porque se a gente for analisar a competição como um todo, talvez o Jaraguá não tenha o melhor elenco, o elenco mais estrelado. Acho que talvez isso, o maior investimento é o do Magnus.
mas foi desde o início do ano, da temporada, foi a equipe que melhor jogou. Foi a equipe que jogava o futsal mais vistoso. Foi a equipe que mais enchia os olhos, era a equipe mais difícil de ser batida. E foi construindo isso ao longo da temporada, e isso culmina com um título, é um título mais do que merecido, porque jogou demais. Eu acho que é incontestável, mas também vale os parabéns aí pro time do Praia, porque é uma equipe que está há menos tempo nesse cenário de Liga Nacional, mas que tem construído ali um projeto sólido no futsal. No voleibol feminino vem com um projeto ainda mais sólido, de ainda mais tempo, que já conquistou títulos ali de Superliga, já teve vice-campeonatos também. Então, o Praia também é um projeto aí para se ficar de olho, é um projeto que a gente tem que parabenizar também, porque tá se desenvolvendo aí no futsal como uma modalidade que a gente gosta tanto, uma modalidade que a gente acompanha tanto também. Exatamente. Dentro dessa linha que você colocou, praticamente a gente pode dizer que o Jaraguá era o favorito, mas o Praia conseguiu levar o Jaraguá até as profundezas, né? Fez o Jaraguá sofrer, mas veio o título. Acho que, como você falou, premiou a melhor equipe, premiou a regularidade, né? Acontece muitas vezes a gente chegar numa final e acaba que a equipe que teve o melhor desempenho ao longo da competição ficar pelo caminho. Mas a gente pode até ver pela primeira fase, a equipe do Jaraguá foi a terceira melhor, cara. Em 24 equipes foi a terceira. Então, não tem como você dizer que não merecia esse título. Talvez, se a final fosse contra o Joinville ou o Magnus, que foi o primeiro e o segundo dessa situação, dessa classificação, até teria ali uma situação da gente dizer qual que merece mais. Mas o Magnus acaba sendo eliminado da situação por uma questão de justiça desportiva, que foge Por um erro muito grave para uma equipe do tamanho do Magnus, né? Exato. Quanto ao campo e bola. Aí o Joinville, eliminado pela equipe do Praia, que provou ser uma ótima equipe. Pela equipe do Moarama, que depois foi eliminado pelo Praia. Pelo Praia. O Praia era o quinto, então a gente está vendo uma final que, ok, é uma competição que você classifica os 16 primeiros, mas a final acabou sendo entre o terceiro e o quinto. Duas equipes do top 5 na fase classificatória foram para a final. Então, a gente vê qual é o nível, a gente vê que eram duas equipes que mereciam o título, independente da forma com que fosse, mas essa forma um pouco dramática acabou que valorizou muito o desempenho do Praia, que a gente sabe que o Praia tem menos investimento do que o Jaraguá, a gente sabe que o Praia tem menos tradição do que o Jaraguá, mas vendeu muito caro essa derrota. E valoriza o desempenho do Praia, mas acima de tudo, valoriza esse título do Jaraguá. Mostra que a equipe do Jaraguá teve resiliência e soube jogar muito bem até ali nos momentos que a gente até podia achar que ia cair pelo caminho, que não conseguiria seguir em frente. Até eu lembro do jogo contra o Pato, que o meu palpite era que o Pato eliminaria o Jaraguá. E conseguiu passar, chegar nessa grande final. O ponto baixo dessa final que eu coloco foi a final em Carlos Barbosa. A gente entende que é uma questão de regulamento, e é claro, da mesma forma com que a gente ficou super feliz que Toledo recebeu no ano passado essa grande final, dessa vez foi de uma forma diferente, foi lá em Carlos Barbosa. Mas o ginásio estava relativamente vazio. Um dos lados ficou lotado e o outro lado bem vazio. Se você tirar na média, eu chuto aí estourando 50, 60 ali por cento de uso da capacidade do ginásio em Carlos Barbosa. Então, é algo que talvez a Liga vai precisar rever para os próximos anos. Acho que final única chama muito a atenção. É claro que a gente vê que toda a mídia
olha de uma forma diferente para a competição, olha aquilo como especial, mas não sei até que ponto isso não perde um pouco das torcidas, entendeu? É um ponto, assim, complicado. No futsal, a gente sabe que é uma modalidade que é mais de interior do que de capitais, então você já tem essa dificuldade a mais. Ano passado aqui em Toledo o ginásio lotou, mas assim, você tem Joinville, que tem uma torcida muito grande, você tem o Atlântico, que tem uma torcida muito grande, que lutava por um título inédito, e eram cenários de cidades um pouco mais próximas a Toledo. Não eram próximas, mas ainda está aqui na mesma região, na região sul do país. Agora você teve que deslocar o Praia, que não tem uma torcida ainda tão grande no futsal. Teve que se deslocar de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, então muito longe. Jaraguá não é próximo? Não é próximo, mas era mais tranquilo para vir. Já é mais próximo, é um estado do lado do outro. Então, essa dificuldade acabou criando esse empecilho. Agora, aqui em Toledo, a gente teve muita questão também do povo de Toledo indo para o ginásio também. Então, isso Sim. fez com que o ginásio lotasse, porque a cidade de Toledo é uma cidade apaixonada pelo futsal. Você tem a novidade do ano passado, seu primeiro ano do Esporte Futuro em Toledo, e primeiro ano de uma equipe de Toledo na Liga Nacional, então criou uma proximidade a mais com a Liga, com tudo isso. Era uma novidade para a cidade de Toledo, uma final de Liga. Eu não sei até que ponto isso chamou a atenção dos moradores de Carlos Barbosa. Até não cheguei a ver dados de se tinham muitas pessoas de Carlos Barbosa acompanhando o jogo, porque assim, Carlos Barbosa é uma cidade apaixonada pelo futsal, é a cidade do principal clube do futsal nacional, com a história mais rica. Mas até que ponto eles estavam interessados em ver uma final entre outros dois clubes? Sendo que um deles é um rival histórico, que é o Jaraguá, que inclusive igualou o Carlos Barbosa como o maior campeão da Liga agora com 5 títulos. Então tem um pouco disso. E ainda eu adiciono esse ponto aí que você colocou, o fator Globo versus Band. Isso também afeta. Porque a gente viu o fuzuê que foi na final aqui em Toledo, a transmissão da Globo. Quando anunciou, vai ser na Globo, TV aberta. Então, muita gente, caramba, é Globo. Pessoas que foram antes pro ginásio para tentar tirar foto com o Capita que estava nos comentários. Então, você teve toda uma questão da atmosfera. Segundo ponto, a cidade de Toledo tem muita influência dos gaúchos. Então, tinha muita gente que estava torcendo pro Atlântico por ser descendente ou muito próximo de gaúchos. Então, essa assim, sintonia já se criou muito fácil. E até você falou das distâncias, eu fui procurar aqui. Daqui de Toledo até Joinville, 670 quilômetros. A Erechim, 477. Aí, de Jaraguá a Carlos Barbosa, já são 518. E de Uberlândia a Carlos Barbosa, 1583. Então, as distâncias foram maiores, a divulgação foi menor, e até que ponto a cidade estava no hype, a cidade estava engajada com a final. Exato, porque eles estavam evidente. Porque você vê talvez um dos piores momentos da história do Carlos Barbosa, só que assim, um dos piores momentos da história do Carlos Barbosa é chegar nas quartas de finais de Liga. Mas assim, o Carlos Barbosa não conquista um título de Liga desde 2015. Já fazem alguns anos também que não levava o Gauchão. Acho que esse ano acabou levando, inclusive, mas fazia alguns anos que não levava o Gauchão também. Então, você via uns últimos anos de Carlos Barbosa com equipes competitivas, mas não competitivas ao ponto de brigar pelos principais títulos, ou de brigar pelo título da Liga Nacional, de chegar a uma final. Então isso também deve ter desengajado ao longo desses anos um pouco a torcida lá de Carlos Barbosa. E uma final entre outras duas equipes, e como a gente citou, entre uma delas uma equipe rival, acabou que talvez não tenha
atraído esse interesse para o pessoal de Carlos Barbosa. A gente até tinha uma expectativa que talvez o rival estar na final faria com que a torcida de Carlos Barbosa se engajasse para torcer pro Praia. Tipo, criasse uma sintonia do tipo, nós somos Praia, nós vamos torcer pelo Praia, tal. Que tivesse, tipo, lotar o estádio para torcer pro Praia para zicar o Jaraguá. Mas, infelizmente, não foi isso. Acho que é um ponto que a Liga tem que rever para os próximos anos. Seguindo ainda no futsal, menino Kelvin, e em Liga Nacional, o Sport Futuro anunciou algumas novidades ao longo dessa semana. A primeira foi a contratação do Leozinho, também conhecido como Leonardo Almeida, veio do Guarapuava e já chega para somar a equipe do Sport Futuro em 2025. E a outra contratação, o Dudu, que estava na Chave Prata lá em Santa Helena, foi um dos destaques também, teve passagens aqui pelo futsal europeu. E um detalhe, a próprio texto aqui coloca, atenção, esse não é o goleiro misterioso que só será revelado em janeiro, ou seja, a equipe do Sport Futuro já trouxe um goleiro, trouxe um segundo, e ainda tem esse goleiro misterioso ainda que vai trazer só em janeiro, mas a equipe do Sport Futuro se reforçando muito bem para a disputa do ano que vem da Liga Nacional, quem sabe para ir para essa final no ano que vem. Exato, quem sabe a gente não esteja falando do Sport Futuro nessa final única para o próximo ano. Mas é interessante o Sport Futuro se mexendo bem, se mexendo com um pouco mais de antecedência aí para a temporada 2025, trazendo alguns destaques aí de outras equipes do estado do Paraná, o Leozinho, que foi muito bem no CAD Guarapuava, que foi semifinalista da Chave Ouro, que perdeu para o campeão, para o Pato Futsal na semifinal. Traz o Dudu, o goleiro, que foi um dos destaques também do Santa Helena Futsal na Chave Prata. Já tinha anunciado o Rodrigo Kozlovski, que também se destacou na Chave Prata pelo Apucarana Futsal. Já havia anunciado aí a renovação de 5 nomes importantes que tiveram algum destaque ao longo dessa temporada: Feijão, Gabriel, Léo Negrini, Renatinho e Vitinho. Anunciou a volta do Vitor também. Então, aos poucos vai se montando uma equipe legal, uma equipe interessante, uma equipe que parece que será competitiva. Também anunciou já o treinador Luciano Bonfim, como a gente comentou no programa passado. E tem essa questão do goleiro misterioso, que a gente já está curioso aí para que janeiro chegue, para também ter acesso a essa informação de quem será esse goleiro misterioso. Mas interessante, o Sport Futuro se mexendo bem aí nesse início de janela de transferências. Exatamente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver como é que essa equipe do Sport Futuro vai ficar. E a nossa expectativa para que ano que vem a gente esteja falando do Sport Futuro, quem sabe, um finalista aí, me gusta muito. Ou quem sabe uma volta da final em ida e volta em um dos jogos aqui também. Porra. Ou a gente fazer uma viagem de 1.500 quilômetros para acompanhar a final do Sport Futuro. Também ia ser legal. Bora? Bora. E falando de títulos, também tem campeão da nossa Chave Ouro, que foi o Pato. Vamos dizer, no duelo mental das penas, mais um título vai para o Pato e o Marreco fica sem ganhar títulos. Talvez a gente está vendo um desequilíbrio no Clássico das Penas, apesar de que a final foi contra o Moarama, mas já é o segundo ou 3º ano que eu vejo o Pato melhor que o Marreco, cara. É uma disputa que está ficando cada vez mais desequilibrada. Pato Futsal bisseguido, tricampeão histórico, 2017, 2023, 2024. A cidade de Pato Branco já havia sido campeã lá atrás, em 2006, na época com o Clube Atlético Pato Branquense, que era outro clube que acabou extinto depois, e o Pato Futsal surgiu anos mais tarde. O primeiro jogo lá em Moarama havia terminado empatado em 2-2. O jogo de terça-feira lá no Lavardão ficou 2-1
o Pato Futsal, gols do Duduzinho e do Joy. E o Pato Futsal, que ao longo da temporada toda, a gente falou muito do Jaraguá como a equipe que melhor jogou durante a temporada no futsal nacional, no futsal paranaense foi o mesmo com o Pato Futsal. Foi a equipe que, se não conseguiu ser tão competitiva quanto o elenco mostrava em alguns momentos, principalmente no início da temporada, do meio para o final da temporada foi uma equipe que aliou, conseguiu se tornar mais competitiva e jogou um futsal também muito vistoso. Isso culminou numa semifinal de Liga Nacional e culminou principalmente no título da Chave Ouro, nesse bi seguido, nesse tri histórico. É um projeto, é um trabalho muito sólido lá em Pato Branco. Estão construindo uma nova arena maior e mais moderna que está para ser inaugurada, já deve ser utilizada aí no primeiro semestre de 2025. É uma equipe que é tricampeã paranaense, bicampeã de Liga Nacional, já ganhou Taça Brasil, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Copa Paraná, já ganhou praticamente tudo. Então é um trabalho muito forte, muito sólido e que continua fazendo história, mas bom também ver o Moarama voltar a ser muito competitivo, voltar a ser forte, bater o semifinal de Liga novamente, bater novamente uma final de Chave Ouro. A gente que já viu o Moarama ser muito forte, principalmente na reta final ali dos anos 2000, 2010, com o Bi Paranense lá em 7-8, com semifinal de Liga também naquele período, que nos últimos anos disputava a Liga, disputava a Chave Ouro, mas ainda não estava com um time tão competitivo. Esse ano conseguiu competir da melhor forma e voltou a ser muito forte no cenário estadual. Então a Chave de Ouro também termina com chave de ouro, porque foi uma competição incrível. E só fazendo um apanhado geral aí dessa reta final no esporte paranaense, no futsal paranaense, na Chave Ouro foram rebaixados o Galo Dois Vizinhos, o MEC Futsal lá de Mangueirinha e o Coronel Futsal de Coronel Vivida. Subiram a AF Itaipulândia, a BF Beltrão Futsal. Então Francisco Beltrão vai ter 2 times na Chave Ouro na temporada que vem. Ali os rivais de Pato Branco, vamos ter aí 2 vezes esse clássico, vai ter um clássico local lá também, então Marreco e o ABF Futsal. E a outra equipe que subiu foi a equipe do Manuel Ribas, que foi a grande campeã da chave prata do futsal paranaense. E da bronze para prata subiram o Chavantes Planalto, que foi o grande campeão. Subiu o Palotina Futsal, equipe aqui da região, que encarou o Toledense na fase de grupos. Subiu ainda o Clevelândia. E no feminino a gente teve a final na última segunda-feira e teve mais um título para o Stein Cascavel Futsal Feminino. Acabou perdendo para o Copagril no tempo normal, tinha vencido em casa 2-1, acabou tomando a goleada lá em Marechal por 4-1, mas venceu na prorrogação, conquistou o 4º título seguido na Chave Ouro do Paranaense. Stein, uma equipe que vem dominando o futsal não só estadual, como nacional e sul-americano, e mais uma vez aí também campeão na Chave Ouro. Então, futsal paranaense e o futsal nacional sendo encerrados aí nesses últimos dias. Já estamos com saudades. Exato, e até um ponto de destaque do que você falou, Itaipulândia. Eu lembro da gente fazendo as coberturas ainda, um pouquinho antes de começar o Hora do Jogo, com o Itaipulândia sendo uma equipe da chave bronze. Contra o Toledo Futsal, esse 2023. Em 2025 estará na Chave Ouro. Exato, eu lembro de fazer jornada de Itaipulândia contra Toledo com você. A gente fez a transmissão. Eles sobem em 23, eles em 2024 ficam como vice-campeões agora da prata e em 25 vão para ouro. Em 3 temporadas, praticamente subiram e tem potencial ali para fazer um bom ano ali na Chave Ouro, uma cidade que mostrou que se engajou muito com o futsal. Então, é uma história muito legal de uma cidade que não é tão grande de população, mas demonstra muito esse engajamento com o futsal, né? É uma população, segundo o pai Google, de um pouquinho mais de 10 mil pessoas. É uma cidade muito interessante porque
porque é uma cidade bem turística também, porque tem a prainha lá, o Balneário Jacutinga, tem a piscina, que é muito famosa lá, também um complexo ali com piscina, e tem o Monumento de Nossa Senhora Aparecida, que é muito visitado também, ali com missas, principalmente ali no mês de outubro, com o dia da padroeira do Brasil. Então, é uma cidade turística, e o futsal também crescendo lá em Itaipulândia. Exato, e isso também é um case para nós olharmos, né? Quem sabe a gente vai ver Toledense, quem sabe a gente não vai ver essa progressão aqui para as equipes da cidade, da gente ver cada vez mais. Esse ano já foi um ano muito legal de Esporte Futuro permanecendo na Chave Ouro, permanecendo na Liga Nacional, o TEC subindo, né, para segundo ano estadual. Quem sabe a gente vai ver cada vez mais equipes da nossa cidade. Vale um destaque de Toledo, uma modalidade que até a gente não comentou durante o ano aqui na hora do jogo, mas a equipe da Avotol, do vôlei masculino, no último final de semana foi vice-campeã paranaense adulto masculino, acabou perdendo a decisão lá da fase final em Maringá para a Araucária por 3-0, mas ficou com o vice-campeonato, e até o treinador André Van de Sande falou sobre a conquista, sobre a campanha. Se não me engano, foram algo em torno de 15 jogos, e foram 2 derrotas, só as 2 para a Araucária, e ele ressaltando, a Araucária é uma equipe, hoje no cenário do voleibol paranaense, é uma equipe mais estruturada, porque é uma equipe de Superliga, uma equipe da Superliga B, ok, mas é uma equipe já de Superliga, então... Mas é Superliga UOL. Exato, é Superliga, então é uma equipe que vem aí nos últimos 2-3 anos criando uma hegemonia no voleibol paranaense. Legal ver que a Avotol fez uma campanha fenomenal e acabou sendo derrotada só pela equipe do Araucária. Então, também vê aí que em outras modalidades a gente vê esse destaque aqui em Toledo, como é chover no molhado, falar principalmente de ginástica rítmica e badminton. Porque aí você está falando de equipes que ganham medalhas em Sul-Americano, Pan-Americano e coisas do tipo. Nós estamos falando não só de uma elite estadual, nós estamos falando de uma elite nacional e, quiçá, internacional, dependendo ali do esporte que a gente esteja falando, né? Mas é isso, menino Kelvin, final de expediente, quase uma horinha aí de Hora de Toledo para a galera que nos acompanha. Galera, esportivamente é isso. A gente cumpriu essa temporada ali, começando lá em fevereiro, e encerramos essa temporada do Esporte de Toledo. Muito felizes por um sentimento assim, de dever cumprido, e essa ideia para o futuro, sempre trazer o máximo de conteúdo para vocês, o máximo de cobertura para vocês, e fazer o Hora de Toledo cada dia melhor. Exato, nosso agradecimento aí pela audiência de vocês ao longo desse ano. A temporada encerrada no esporte local. Óbvio que se tiver alguma notícia, se tiver alguma informação, a gente vai transmitir até vocês pelos nossos canais, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, seja também no nosso grupo no WhatsApp. Vocês se manterão informados também com as notícias e com as informações locais, mas a temporada se encerra, como a gente citou ao longo do programa, aí, com muita coisa boa, com muita cobertura legal, com um esporte, mais uma vez, aqui em Toledo, muito efervescente e cheio de coisa para a gente acompanhar, para a gente cobrir, para a gente se divertir também assistindo aí. Exato. Galerite, até mais. Nos vemos. Valeu!